É agora. Luz, Câmera. É isso aí, quinto ano, boa tarde, para mais uma aula. Simbora para mais uma aula de história. A semana já está acabando, amanhã vamos sextar. Sextou bonito com aula de artes amanhã. A aula de educação física de hoje foi também muito legal. Pois é. De hoje vai ter 2 joguinhos. Como eu prometi ontem, ó, como ontem a gente só ficou por conta do texto, porque ontem a gente ficou por conta do texto do Chico Mineiro, aí hoje vai ter os joguinhos da aula de história de hoje e depois mais um joguinho da aula de português de ontem. Então a gente vai jogar um pouco de... Simbora! Vamos lá explicar sobre essa questão do ciclo do ouro. E acharam ouro no Brasil? Sim, meu amigo, acharam bastante ouro no Brasil. Mas todo o ouro do Brasil foi para a França. Adrian, calma. Eu já vi essa história, professor. O que eu posso fazer? Não, senhor, não ficou só Eu na vi uma notícia que o ouro do Brasil foi para a França. Bom, foi roubado. Uma parte do ouro. É verdade. Uma parte foi para a França. Vou explicar a situação, como é que foi essa distribuição desse ouro. E como encontraram o ouro. Porque vocês se lembram, nas aulas de história que a gente tinha 15 capitanias hereditárias e a maioria delas, tudo perto do litoral, tudo perto da praia, para não desrespeitar aquele tratado de Tordesilhas que partia o território do Brasil no meio e dizia uma parte era de Espanha e a outra era de Portugal. Então nós só ficamos com a parte da beira do mar. Aquela coisa bonita, essas praias paradisíacas, coisa linda. Então aquela parte central do Brasil, do centro-oeste, ainda não estava sendo muito explorada. Então o pessoal ali achava só seguro explorar o pau-brasil e os engenhos de cana-de-açúcar. Beleza, o açúcar era o que dava dinheiro, produção de cana-de-açúcar. Mas aí chegou o dia em que a cana-de-açúcar não dava mais tanto lucro para Portugal, porque outros países começaram a plantar, meu filho. Aí, com a concorrência abrindo, tudo ficou mais difícil. Os holandeses foram os maiores concorrentes do Brasil em venda de cana-de-açúcar, em fazendas de cana-de-açúcar. Então, o que aconteceu? O Brasil já não estava mais rendendo como antigamente. Teve a primeira crise econômica. E aí, vamos partir para o quê? Aí é que começa o ciclo do ouro. Ele teve seu início no final do século XVII. Época em que as exportações do açúcar nordestino decaíam pela concorrência mundial do mercado consumidor. Ou seja, os holandeses pegaram todos os clientes do Brasil na hora da compra das lavouras de cana-de-açúcar. Muito trapaceiros holandeses. Inclusive, muitos holandeses estiveram aqui no Brasil, teve uma invasão dos holandeses, mas aí chegou a coroa portuguesa e botou os holandeses para correr. Como vingança, falaram, não, vamos botar umas mudas de cana-de-açúcar nessas ilhazinhas aqui, mais perto do Caribe, aqui perto do Brasil, vamos render muito mais que os portugueses. Dito e feito. Já era. Vocês não ganham mais dinheiro, Brasil, com cana-de-açúcar. Aí, Portugal começou a repensar. E agora? Aonde vamos começar a achar fonte de riqueza? Porque para o Brasil já deu no que tinha que dar. Cana-de-açúcar já deu no que tinha que dar. Agora, vamos tentar descobrir ouro. Então, começou-se o ciclo do ouro, que é considerado Por que não milho? Por que não melancia? Por que não laranja? Por que não maçã? Isso não existia muito, não, Ado. Não. Negócio de plantar laranja. Plantar laranja não dá dinheiro. Todo mundo plantava laranja na Europa. Tem que ser coisa que seja novidade. Novidade. É isso que impulsiona a economia até hoje.
é coisa que é novidade. E achar ouro, pedras preciosas, era muito difícil na Europa. Então, muitos países... Principalmente diamante. E então piorou. Vixe, achar diamante? Olha, por isso que o Portugal e Espanha se enriqueceram tanto por causa do ouro e das pedras preciosas que eles acharam nos países da América Latina. Os espanhóis, então, nem se fala. Por que que os argentinos falam espanhol? Porque foram colonizados pela Espanha. A mesma coisa, Bolívia, Peru, Venezuela, todos eles falam espanhol. Por quê? Foram lá os conquistadores espanhóis, retiraram tudo que tinham, todas as riquezas também. A história da América Latina também é muito parecida dos outros países da América Latina, é muito parecido com a história do Brasil. Chegaram, conquistaram, como é que fala? Eles exterminaram boa parte dos indígenas. Teve uma civilização muito histórica, muito emblemática lá no Peru, que era a civilização Inca. Eles fizeram uma cidade no alto do morro, a cidade de Machu Picchu, lá no Peru, que era dos indígenas da civilização Inca. Uma cidade linda, maravilhosa, feita de pedras. E segundo os relatos, tinha ouro. Só que os espanhóis foram lá, saquearam todo o ouro que tinha. Então, é um pouquinho parecido com a história do Brasil. É considerado o período em que a extração e exportação de ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial do país. Lembrando, nós estamos no Brasil colônia. Tudo que Portugal mandava, a gente fazia. A descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil tornou-se um motivo de esperanças de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. Afinal, o país que tem ouro tem tudo. É o metal mais precioso depois do diamante, como o Adrian bem lembrou. O diamante é a pedra preciosa mais valiosa que existe. É porque ele é inquebrável. Até lava não consegue. Aí tá assim, no ranking seria primeiro lugar o diamante e segundo lugar o ouro. São as pedras preciosas que valem mais. O ouro derrete na lava. Sim, por isso que são transformados aqui, é igual na imagem, ó, barras de ouro. Transformar o ouro em barra deixa ele mais valioso. Antigamente, ele transformava em pequenininhas, né? Isso. Antigamente, transformava bem pequenininhas as barrinhas e colocava em montanha. Assim, nas prateleiras, assim, né? Nas casas ricas. Sim, fazem isso até hoje. Fazem, mas é mais grande. Barra de ouro, sim, até hoje tem, Adriano. Inclusive, não tem aí, tem uns prêmios aí da Telecena, Baú da Felicidade, esse povo do Silvio Santos. Sim. Eles premiam com barra de ouro a pessoa. Porque barra de ouro... Eita, daria mais de $1 milhão. Porque barra de ouro vale muito mais do que dinheiro. Imagina um diamante aí. Todo Aí, diamante aí, não. É outro nível. Queda do número de exportações do açúcar devido ao fato dos holandeses terem iniciado a produção do produto nas colônias da América Central, abrindo uma ampla concorrência contra o Brasil. E isso foi um dos motivos para que o professor, imagina eles fazerem uma barra de diamante, mas não dá para quebrar por nada, né? Não, é inquebrável. Aí é danado. Não, parece pra botar. Tem como eles fazerem o chamado, eles fazem lá, para transformar naquela pedra de diamante, eles fazem um talhamento lá, eles fazem, como é que é o nome, rapaz? Não dá nem para destruir uma parede? Eles fazem a lapidação, eles lapidam o diamante, é uma coisa. Agora, e é tão raro, diamante que só tem uns pedacinhos bem piquititicos, né, de diamante. Isso. Do mesmo jeito, você encontra ouro também. Você acha em forma de pedrinhas bem pequenininhas. Professor, você já imagina se os brasileiros achassem uma pedra de diamante de 30 centímetros?
Eita, A peula! pessoa Nossa! que achar isso vira bilionário da noite pro dia. Isso eu só te falo, Arthur. Eu só te falo. Mas Eu achar acho que ele é diamante por aqui, trilionário. muito difícil. Muito difícil. Teve um Ouro período na também. nossa, teve um período na nossa história recente, assim, mas é coisa de 60, 70 anos atrás, 1950, 1960, começou uma corrida do ouro a uma região no Mato Grosso chamada Serra Pelada. E, se você Meu perguntar para os pais de Deus. vocês, eles até é Serra Pelada. Ô, professor, Pessoal, tem filme O que o que é pessoal assim, fazia que na pega Serra ouro Pelada? Peraí, na água. peraí. Aí o que o pessoal fazia nessa Serra Pelada? Eles levavam lá as peneiras para poder procurar ouro ali. Na água? Achava se chama? ouro e diamante, achava E por ouro e que se chama diamante. Serra Pelada? Por que se chama? É porque ali antes era uma floresta, de tanto desmatarem ali por conta da extração do ouro, do diamante, a terra virou uma erosão ali. Parecia aquele Grand Canyon lá nos Estados Unidos, aqueles morros sem vegetação nenhuma, seco, sem nenhuma floresta. É por isso que dizem que é Serra Pelada, de tanto que desmataram ali, só para caçar ouro. Aí começou essa corrida do ouro lá, e sim, eles acharam tanto ouro quanto diamante. Mas ali não tem mais nada, naquela região ali não tem mais nada o que explorar. Professor, Porque é verdade que dá ainda pra achar ouro existe, na água, assim, que A tem Serra vários Pelada lugares. até hoje existe e, assim, continua no mesmo estado que deixaram naquela época, ou seja, totalmente desmatado. Mas eu vou Ô, procurar professor, é foto aqui no verdade YouTube e que dá vocês pra verem. O que achar foi, Adri? ouro na água? Ouro na água? Que eu vi Isso, já filmes que eles pegam as peneirinhas e vai embaixo d'água e fica balançando. isso, balançando a peneira. Sim, é dessa forma que acha o ouro. Calma que nós vamos chegar nessa parte. Não é mineração, não? Que também pode achar com mineração. Então, mineração é você ir buscar pedras preciosas, Adriana, é a mesma coisa. Você procurar Já ouro. pensou se no mundo real tivesse um criativo? A Tivesse... gente podia pegar um montão de diamante e vender por vila, a gente pegar a armadura Ah, encantada. sim. Exatamente. Ela é encantado com tudo de netherite há alguns segundos. Só que não fosse tudo quadrado, né? Só se existisse um criativo. Ei, você sabe como instalar Minecraft pelo Google? Eu sei. Ok. Voltando. Sentido no Minecraft. Pago. Voltando, pessoal. Tá aqui, ó, uma coisa que não faz sentido no Minecraft. Diamante é uma pedra muito resistente, certo? E no Minecraft, com a picareta de ferro, você consegue quebrar diamante. Então, mas você tem que pegar diamante. Como que nós vamos pegar diamante sem quebrar? É, Então, não faz sentido, né? mas força de vontade, Arthur. Com Aí- força de vontade. Aí picareta de diamante quebra netherite. Bom, gente, isso aí já é um processo bem mais complexo. Como é que se acha diamante? Pode achar Mas a partir de lava, pode achar a partir professor. de Ué, minas abandonadas também. Não sim, existe tem. nada mais inquebrável do Calma, gente, calma. Voltando aqui. Bedrock não quebra, Bedrock. Só com mod. Tem Calma, alguma gente, coisa voltando aqui. que- Então, principais motivos para Portugal se interessar em buscar ouro no Brasil. Já, o primeiro motivo aqui já foi falado, que é a queda no número de exportações do açúcar, ninguém mais estava comprando açúcar brasileiro. A necessidade de buscar novas riquezas na colônia, a fim de obter lucro e enviar para a coroa portuguesa. Lembrando, tudo que é produzido no Brasil ia para Portugal. A gente trabalhava exclusivamente para abastecer Portugal. Então, eles encontraram as primeiras minas de ouro no Brasil, nas regiões de Minas Gerais. Adrian, por favor, daqui a pouco. Nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O que daria início ao chamado ciclo do ouro.
Então, nesses 3 estados, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, foi encontrado as primeiras pedras de ouro no Brasil. Eles fizeram minas em outros estados? Não. Assim, em outros estados até tinha, acharam no interior de São Paulo, acharam também no interior do Rio de Janeiro, mas a grande fonte de ouro estava no estado de Minas Gerais. Por isso que o nome do estado é do jeito que é, Minas Gerais. São as minas principais aonde eles acharam ouro. Então, eles achavam ouro principalmente nas cavernas, nas minas e na beira dos rios também. Fazer um garimpo na margem do rio. Calma que a gente vai chegar lá. Primeiro, ó, mas tudo isso começou por causa do quê? A contratação dos bandeirantes. O que foram os bandeirantes? É a denominação dada aos sertanistas do Brasil colonial, que a partir do início do século XVI, penetraram nos sertões brasileiros em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, abundante na América Espanhola, indígenas para a escravização ou extermínio de quilombos. Então, os bandeirantes, eles funcionavam como uma espécie de mercenários aventureiros, que as pessoas pagavam eles para poder achar essas 3 coisas. Primeiro, procurar escravo fugido dos engenhos de cana-de-açúcar. Eles iam atrás dos escravos africanos no meio da mata para poder trazer de volta para as fazendas. É tipo capanga mesmo. Aí o fazendeiro contratava, ó, 10 escravos assim, 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 assado, fugiram. Se vocês acharem eles, eu dou tanto dinheiro. Aí lá iam os bandeirantes, eles procuravam esses escravos, devolviam, em troca disso, recebiam o pagamento combinado. Então, esses bandeirantes, eles funcionavam como mercenários, eram pessoas aventureiras que faziam qualquer tipo de serviço em troca de din-din. Então, eles buscavam isso, escravos fugidos, derrubavam quilombos. O que são os quilombos? Não é calombo nas costas, não tem nada a ver, não. É quilombo. Quilombos são lugares, isso, são lugares, ou se não cidades, até mesmo cidades inteiras, para onde iam os escravos africanos que conseguiam fugir da escravidão. Então eles faziam as cidades deles como se fossem lá na época das tribos africanas, em que eles viviam em comunidade. Então eram locais dentro de mata fechada, como se fosse uma mini cidade, só com escravos fugidos, só com escravos africanos fugidos. Então ali eles tinham a liberdade, eles plantavam para poder se alimentar, eles trabalhavam também, então ali eles viviam em comunidade. Mas aí os bandeirantes eram contratados também para destruir esses quilombos, essas mini cidades compostos por esses escravos fugidos e devolver eles para os antigos donos, vivos. Lembrando disso. E outra coisa também, caçavam indígenas. Lembrando disso também, caçavam indígenas. Porque os indígenas, a maioria deles, eles eram resistentes à escravidão. Quando eu percebia que ali eles não estavam recebendo nada pelo serviço, eles deixavam de trabalhar e entravam em conflito com os fazendeiros. Aí entrava quem para poder enfrentar os indígenas? Os bandeirantes. Por isso que muitos indígenas foram exterminados nesses conflitos por causa dos bandeirantes. Que eles matavam também sem nó, meu filho. Se desse bobeira com eles, cada um com uma garrucha desse tamanho. Olha aí nas fotos. Cada um com uma garrucha do tamanho. Vai enfrentar um bandeirante pra você. Aí o que vale mais? Uma arma de fogo ou arco e flecha? Arco e flecha, meu filho? Arma de fogo? É claro, uma arma de fogo sempre ganha. É uma arma de fogo, claro. Então, é uma arma de fogo. A Polícia Federal até proibiu pessoas usar arma de fogo. É, por aí.
E outro motivo também é buscar riquezas, né? Caçar diamantes. O pessoal lá para as bandas do Peru, do Chile, estão conseguindo encontrar pedras preciosas, ouro, diamante. Vão fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Então, eles adentraram no interior do Brasil, até então proibido por causa do Tratado de Tordesilhas, porque não podia passar pro local dos espanhóis, né? Passou daquela linha espanhol, dá-lhe bala. Mas o que acontece? Lembra que eu falei para vocês uma coisa que aconteceu, que a rainha da Espanha se casou com o rei de Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas não passou mais a existir. Então, não tinha por que ter medo de explorar o interior do Brasil. Esses locais aqui, ó, de setas coloridas, ó, verde, vermelho, azul, são os locais por onde os bandeirantes começaram a explorar o Brasil. Aí aqui, ó, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, esses locais aqui de difícil acesso, de mata fechada, que o povo tinha medo e que não queria desobedecer ao Tratado de Tordesilhas. Mas como na época Portugal e Espanha já estavam todo mundo assim, ó, assim, já estava todo mundo amiguinho, falando, deixa que Tratado de Tordesilhas para lá, não tem problema não, podem explorar à vontade. E aí foi se criado 2 tipos de expedições bandeirantes, que foram as bandeiras e as entradas. As chamadas entradas tinham a finalidade de expandir o território, eram financiados pelos cofres públicos e com o apoio do governo colonial, em nome da coroa portuguesa. Ou seja, eram expedições organizadas pelo governo de Portugal. Esse aqui seriam os bandeirantes legalizados, como se fosse a Polícia Civil. Aí é todo mundo contratado pela coroa portuguesa, ó, vai lá e explora o interior do Brasil, vamos achar riquezas. Então, essas são as entradas, que são os bandeirantes legalizados. Agora, as bandeiras foram iniciativas de particulares, que com recursos próprios buscavam obtenção de lucro. Seus membros ficavam conhecidos como bandeirantes. Aí seriam os capangas de fazendeiros, aventureiros, mercenários, gente que não foi contratado pela coroa portuguesa para poder fazer esse serviço de explorar o interior do Brasil em busca de riqueza e de escravos fugidos. Então você tinha as entradas, que são os bandeirantes legalizados, a Polícia Civil, no caso, e você tinha as bandeiras, que seriam, no caso, tipo assim, os milicianos. Tipo os milicianos lá no Rio de Janeiro. O que são os milicianos? É a polícia militar que trabalha ali, faz uma rivalidade com os traficantes de drogas. Aí tem os milicianos que eles fazem ali? Eles cobram dinheiro da comunidade para serem protegidos, para ser protegido por esses pseudo-policiais. Então os bandeirantes funcionavam como uma espécie de miliciano. Você pagava eles faziam o serviço sujo para você. Seja procurar ouro, seja procurar escravo, vivo ou morto. Então todos eles eram contratados para diversos serviços diversos, né? Simples exploração do território, busca de riquezas minerais, captura ou extermínio de escravos indígenas, ou mesmo africanos. Então, os bandeirantes eram contratados para tudo. Tanto os legalizados das entradas, como das bandeiras. Eles poderiam trabalhar ou para um fazendeiro, ou se não, para a coroa portuguesa. Se a coroa portuguesa falasse assim, olha, vão, sobe mata dentro, explorem aquele local lá. Daí eles iam lá. Então, isso aqui é a região por onde começaram as primeiras expedições dos bandeirantes, das entradas e das bandeiras. Aqui, ó,
Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. São os locais onde eles conseguiram achar minas de ouro, de pedras preciosas. Bandeirantes viviam, entre outras coisas, da captura de índios para vendê-los como escravos. Tinha também essa parte suja. Eles também vendiam os indígenas como escravos? Sim. Uma pergunta. E as crianças? A criança também entrava na roda, trabalhava também. Trabalhava como escravo também. Meu Deus. Se vocês vivessem naquele tempo, vocês teriam que trabalhar, meu filho. Estudar. Estudar, criança estudar, não. Criança tinha que pegar no batente também, ó. Trabalhar. E se não trabalhasse, tomava chibatada no lombinho. Então você pensa. Tinha chicote, né? Tinha chicote 3 negócio. Sem chibatadas no lombinho. Cada chibatada não ia mais. Os que fazem isso errado, muito errado, eles pegavam de 5. Olha aqui, ó, o que acontecia aqui, o tipo de castigo. Tá aqui nessa foto, ó. Peraí, volta. Tá aqui nessa foto, eles eram amarrados, os escravos eram amarrados nesse tronco, que eles chamavam de pelourinho. Por isso que tem um monte de pelourinho lá em Salvador. Que são esses postes aqui, onde eles amarravam os escravos para dar-lhes chicotadas, para castigo. Então, meu filho, dependendo da punição, era de 50 a 100 chibatadas no lombinho. E isso incluindo até crianças. Nossa senhora, até criança recém-nascida? Não, criança recém-nascida não, coitada. Não tinha culpa de nascer, né? Eles consideravam, assim, para a idade de trabalho, crianças a partir de 5 anos. Nossa, criança de 5 anos trabalhando, não sabe nem o que é. Pra você ver. Graças a Deus que a gente tem o ECA. Não ver, gente. Criança de 5 anos tá brincando ainda. Brincar? Oh, meu Deus! Naquela época não tinha disso, não. Tenho certeza que não tinha disso, tenho certeza. Naquela época só tinha brinquedo pra criança até 5 anos, bolinha, chocalho, essas coisinhas assim, coisa pouquinha. Não, mas criança de 5 anos trabalhando, não sabe nem o que faz, aí faz mas aprende. Naquela época aprendia. As minhas mães faziam umas bonecas de pano. E os animais? E os animais? O que tem os animais? Que animal que tinha lá direito para poder trabalhar? Tinha os burrinhos, tinha os cavalos, tinha Meu sonho trabalhar de cavalo. Tinha o Jujuzinho, o Jujumentinho, tinha. Juju, gente, Juju. Jojo todinho. Então, os animais também eram usados para trabalho, mas eram usados mais como proteção, né? Se bandido chega perto, eu solto o Rex. Coisa assim. Vamos lá. Bandeirantes partem em busca de ouro. Aqui eram os acampamentos que eles realizavam nas beiras, nas margens do rio. Aí eles começavam a usar a técnica da faiscação, que eles pegavam as bateias, umas bacias grandes, peneiravam até encontrar pedras de ouro. As primeiras pedras de ouro eles encontraram assim. Eles foram descobrir as minas, as cavernas, muito tempo depois. Mas as primeiras explorações de ouro foi na beira do rio, na margem dos rios. A história idealizou os bandeirantes. Aqui é para mostrar para vocês que os bandeirantes eles eram tipo capangas mesmo. Não tinha essas vestimentas chiques. A roupa deles não é tão feia, não. Só as armas, né? Que chegar perto, você só dá um oi e queria te matar. E aí vocês perguntam, então é por isso que a cidade de vocês tem o nome de Núcleo Bandeirante? É por aí. É porque tinha, sim, relatos, existem relatos históricos que nesse território, onde está a cidade de Núcleo Bandeirante, os bandeirantes tinham passado por esta rota aqui, na época da exploração do ouro, aqui no antigo estado de Goiás. Então, antes de ser Distrito Federal, aqui era Goiás. Então, os bandeirantes passavam por essa rota da cidade. Por isso que a cidade se chama Núcleo Bandeirante, que era o núcleo
dentro do estado de Goiás, aonde os bandeirantes estavam reunidos para buscar pedras preciosas. Aí encontraram pedras preciosas no que o bandeirante acharam, vai. Deve ter achado, né? Pelo menos na beira do rio eles devem ter achado. Tudo bem, né? Era o centro da reunião dos bandeirantes. Existe ouro preto? Ouro Preto, só mesmo o nome da cidade, lá de Minas Gerais, mas existe sim a variedade do ouro negro, do diamante negro. Aí, ó, pronto, já fui falar de diamante negro, já despertei fome de chocolate aí, muita gente. Verdade, eu gosto desse. Chocolate muito bom. É porque dizem que esse é o diamante mais valioso. Montão de doce. É por isso que o nome do chocolate é exatamente por isso, porque o diamante negro era o diamante mais valioso que tem dentro dos diamantes, da classificação dos diamantes. O diamante negro é o mais valioso. Então ele é todo negro, ele é todo preto? Não. Então, O diamante negro, ele é transparente, só que dentro dele tem um centro que tem uma espécie de bolinha negra. Então por isso que chama diamante negro. Ele não é todo preto, não. É bem no centro dele que tem uma espécie de bolinha preta, que aí dizem que é o diamante negro. Tem outro diamante que é meio rosa, meio assim, meio branco. Por aí. Não, aí já é outro pedra. Mas vamos voltando aqui. Então, mas o local onde realmente... Os mais raros, só encontra para toda a lava. Mas o local onde realmente eles acharam bastante ouro foi nas Minas Gerais. Não é à toa que o estado tem esse nome. As principais minas de ouro foram encontradas nesse território de Minas Gerais. O ciclo do ouro trouxe muita prosperidade para as cidades, que viviam sobretudo da prática da mineração, enriquecendo muitas famílias que enviavam seus filhos para estudar na Europa. Os fazendeiros que achavam ouro nas suas propriedades, o que faziam com os filhos? Rapaz, quem encontrava ouro virava milionário da noite para o dia. E com certeza poderiam mandar os filhos estudarem nas melhores escolas europeias. Sendo que aqui, escola nenhuma tinha, praticamente. Porque tinha lá os jesuítas, né? Que eram os padres que ensinavam a ler e escrever, mas eram mais para os índios, né? Para catequizar os indígenas. Então, escola aqui no Brasil praticamente não tinha nessa época. Eu imagino algum português ensinando um índio. Por exemplo, coisa, por exemplo, aqui é mais, menos, vezes, isso, aquilo, ó, português. Não, mas sim. É desse jeito. Eles tinham medo de galinha, nossa senhora. Me ensinava o ABC completo, aí me ensinava a conta de matemática. E era fácil? Sei lá, naqueles tempos dele lá. Essa ida desses jovens fez com que o seu retorno trouxesse junto consigo as ideias iluministas e a estética arcade, que difundia o arcadismo em Vila Rica, atual Ouro Preto. Ou seja, aqueles que eram educados na Europa traziam esse conceito de arcadismo, coisas da arte, como essa igreja aqui, que foi esculpida dentro do estilo barroco. Isso vocês vão ver nas aulas de artes, mas é o estilo da Europa dentro do Brasil. Então, tudo isso na cidade de Ouro Preto, que antes era chamado de Vila Rica, exatamente por causa disso, porque eles acharam muito ouro. Então o pessoal lá ficou bastante rico, da noite pro dia. A história para esse joguinho? Calma, Adriano. Ouro e religião nas Minas Gerais. Igreja da Nossa Senhora do Pilar. Essa igreja aqui é um exemplo de aonde foi parar também o ouro encontrado no Brasil. Muito do ouro encontrado também serviu para enfeitar, ornamentar os altares das igrejas. O altar desta igreja aqui, ó, igual vocês estão vendo lá na foto, ele foi esculpido todo em ouro. Esse altar aqui desta igreja. Tudo que vocês estão vendo Por em ouro. Tudo em
ouro. Todos os detalhes em ouro. Sim, essa igreja Uma aí. igreja, né? Essa Desde- igreja aí vai ser roubada facilmente. Desde É só- esse Foi teto, Tchau, vou vender. Toma. desde o teto até aqui na mesa do altar, nos candelabros, nos objetos aqui, também são todos em ouro. Então, muita parte do ouro encontrado no Brasil foi também para as igrejas, para confeccionar igrejas. Não é à toa que lá em Ouro Preto existam 36 igrejas. E todas elas, dessas 36, a maioria foi tudo ornamentado em ouro. Teve os altares feitos de ouro. Não é possível. Não é possível. Exatamente, para enfeitar as grandes igrejas. Aí aqui, ó, dentro E nessa época tinha igreja. desses muros aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, não sei se vocês conseguem, podem ver esses buraquinhos aqui, são as minas, as cavernas aonde foi encontrado o ouro no Brasil, em Minas Gerais. Então, cada abertura dessa aqui, ó, era uma caverna onde foi explorado o ouro. Ou seja, foi uma loucura quando descobriram o ouro em Minas Gerais. Aí é uma visão da cidade de Ouro Preto. É uma cidade bem pequena, bem modesta, mas, como eu falei, 36 igrejas, todas elas esculpidas e ornamentadas de ouro no seu interior. Você se perde lá em tanta igreja de Nossa Senhora do Pilar que existe na cidade. Tanta igreja de Nossa Senhora de não sei o que dentro da cidade. Nem sabia que nessa época tinha igreja. Aí eu trabalho nas minas. Havia duas formas de extração aurífera, a extração do ouro. Tinha a lavra e tinha a faiscação. O que era a faiscação? O nome do lugar onde havia ouro de lavagem, ou seja, o minerador que não tinha muitos recursos financeiros e escravos usavam peneiras, chamadas bateias, para encontrar ouro em grãos no fundo ou na margem dos rios. É o pessoal passando a peneira lá no fundo do rio, bem na margem do rio, sacode essa peneira, o que ficar é ouro. Se visse alguma coisa brilhando lá, opa, é pedra de ouro. E aí pegava. E fazia isso por 12 horas seguidas, na beira do rio. Tinha também a lavras, que era outra técnica. Eram veios de rochas ou morros onde o ouro era mais abundante. E para explorá-los era necessário muito dinheiro, muito capital, equipamentos e ter entre 50 e 100 escravos. Os terrenos de lavras eram distribuídos pela coroa a proprietários particulares, de acordo com o número de escravos que cada um possuísse. Então, faiscação é pegar a peneira na beira do rio e caçar ouro. Lavras, entrar nas cavernas, entrar dentro das minas, caçar ouro, a pessoa colocar dinamite lá, explodir e achar ouro dentro das rochas. Ou se não, pegar picareta, pegar pás, pegar enxadas e ir lá batendo nas pedras até encontrar o ouro. Oi? Existia até picareta nessa época, nossa. Sim, já tinha. O pessoal já fazia E ferramentas. Existia de madeira também, picareta de madeira. Sim. Já tinha ferramentas ferramentas de ferro desse jeito. Mas também tinha ferramentas de ouro. Não, ferramenta de ouro não, né? Não adianta de nada. Claramente, né? É porque é o seguinte, o ouro, ele é o metal mais valioso, mas também ele é o mais maleável, ou seja, o ouro é muito mole, ele se quebra com facilidade. Então fazer ferramenta de ouro não é lá muito vantagem. Pera, que? Não é vantagem. Menina. Vamos lá. Urbanização em Minas Gerais e a vida na cidade. Uma pergunta. Era raro achar ferro? Era fácil, sim. Achar ferro sempre foi fácil. Em qualquer caverna, em qualquer mina, você encontra o minério de ferro. O minério de ferro, ele existe dentro de qualquer solo. É só você perfurar bem que você acha o minério de ferro.
Então o Minecraft não mentiu para nós. Não, exatamente. Claramente, né? Se você escavar aí a uns 10 metros, 10, 20 metros do chão, você vai encontrar ferro. Vamos lá. Com a descoberta de ouro veio a urbanização do estado de Minas Gerais devido à grande população. Nas regiões auríferas, várias cidades cresceram e muitas surgiram nesse período. A vida na cidade dinamizou-se, fazer surgir novas profissões e aumentando as atividades comerciais, sociais e de trabalho. Teatros, escolas, igrejas e órgãos públicos foram criados nessas cidades. Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei, foram algumas das cidades que mais se desenvolveram nessa época. A coroa portuguesa lucrava com a cobrança de taxas e impostos. Quem encontrava ouro na colônia deveria pagar o quinto. O que é este o quinto? Era o imposto que a coroa portuguesa cobrava sobre todo o ouro que era encontrado. Se, por exemplo, você achou 40 pedras de ouro no dia, então a coroa portuguesa fica com a quinta parte de tudo que você encontrou. No caso, Nossa Senhora. de 40 pedras de ouro, Portugal pegava 30. E o resto ficava com você. E o resto ia para Portugal. Mas já tava o que então você pegar? Então, exatamente, para o ouro todo ficar com a coroa portuguesa. Não é à toa que entre a população, que eles chamavam esse imposto de quinto, aí a população deu nome a esse imposto de quinto dos infernos. Por quê? Todo ouro que você encontrava, a grande parte ficava com Portugal e você só ficava com um pouquinho assim. Por isso que esse quinto também era chamado de Se quinto você dos comprasse infernos. 100, metade ia pra ele, então. Nem metade, praticamente, né? Nem metade para Portugal. Bom, esse imposto era cobrado nas casas de fundição, que era o local onde eles transformavam as pedras de ouro em barra. Eram essas casas de fundição, que derretiam o ouro, transformavam em barras com o selo da coroa portuguesa. E retirava 20%, um quinto, para ser enviado para Portugal. Esse era o procedimento legal e exigido pela coroa portuguesa, porém, muitos sonegavam mesmo correndo risco de prisão ou outras punições mais sérias, como, por exemplo, o degredo. O que era o degredo? Expulsar a pessoa do país. No entanto, com o progressivo desaparecimento das regiões auríferas, os colonos tinham grandes dificuldades em cumprir a exigência estabelecida. Ou seja, você vai retirando o ouro ali de um certo local, uma hora esse ouro vai desaparecer. O ouro não vai brotar de novo. O ouro não é igual planta. Você tirou dali, não vem outro. Então, na medida que iam explorando, iam retirando, Portugal já não tinha mais o que explorar de ouro dentro do Brasil mais, nem em Minas Gerais. Por isso que, se você for caçar ouro em Minas Gerais agora, você não vai achar nada, porque tudo foi retirado e grande parte dele foi lá para Portugal, foi para Lisboa. Portugal, inconformado com a diminuição dos lucros, resolveu empreender um novo imposto, a derrama. Empreender um novo imposto, a derrama. Sua cobrança serviria para complementar os valores das dívidas que os mineradores acumulavam junto à coroa. Sua arrecadação era feita pelo confisco de bens e propriedades que pudessem ser de interesse da coroa, porque era assim, a derrama era desse jeito, se você não pagasse o quinto, pagasse a derrama. O que é a derrama? Todo o imposto atrasado que você tinha deixado antes. E aí, quando a pessoa fosse lhe cobrar a derrama, falava assim, se você não tem dinheiro para pagar a coroa portuguesa, você vai ter que me dar algum bem seu. Seja um cavalo, seja uma parte de terra, seja o seu terreno, sua casa, seus escravos, sua esposa, e por aí vai.
Mas você tinha que pagar a coroa portuguesa. Esposa? Professor, eu acabei de pensar numa Esposa? coisa. Se você tá devendo para Portugal, não tem como pagar, você tem que dar tudo que você tem. Agora eu pensei numa coisa. Pra que Aí vai ir arrancando toda a riqueza que você tem. Mas se você não tinha riqueza nenhuma, meu filho, e até a sua esposa no meio disso tudo. Aí agora você pensa, por que você vai dar metade de uma coisa sendo que a pessoa já tem muita coisa? Mas Portugal não pensava assim. O E importante também, como eles, por exemplo, ele não pagasse o ouro, ele teria que, quando ele pegasse bastante mesmo, ele teria que dar o ouro, como se ele não tivesse pagado as dívidas. se não encontrasse mais ouro, tinha que dar os bens dele, os bens da pessoa. Mas isso é só em último caso. Agora, se você fosse lá e procurar mais ouro lá no terreno, lá na sua terra lá, e achasse ouro, tudo bem, dívida paga. O importante para Portugal era o ouro. O que era arrecadado disso de imposto. Eu estava pensando, como que a gente dá, por exemplo, uma mesa? E ele já tem várias mesas. Por que a gente vai dar mais mesa ainda? É porque era cobrança de imposto. Não importa. Então, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é o que muita gente fazia para fazer contrabando de ouro. O que é esse santo do pau oco aqui? É porque é um santinho, sabe que o pessoal era bastante católico naquela época, né? E então, muitos santos, atrás das estátuas dos santos, tinha essa abertura aqui, aonde deixava-se o ouro para passar escondido das autoridades portuguesas. Aí o pessoal falando, aí, né? Quando eles saíam lá da mina, lá da margem do rio, lá, para poder, das minas também, né? Passava perto dos soldados da coroa portuguesa, perguntando, o que você tá trazendo aí? Aí o pessoal mostrava, não, é só meu santo de devoção, aqui, São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Guadalupe, é meu santinho, Santo Antônio, São Pedro, é meu santinho. Mas, na verdade, o santinho, atrás do santinho, dentro do santinho, tinha ouro a valer. E o pessoal conseguia contrabandear esse ouro. E sabia também que muitos escravos foram beneficiados com esse ouro, porque eles poderiam comprar a liberdade deles. Era só o escravo guardar muitas pedras de ouro, o escravo guardar muitas pedras de ouro debaixo do colchão e dentro desses santinhos. Depois disso, ele viu lá que ele tinha uma quantia muito boa para poder comprar a liberdade dele, ele ia até o cartório, na casa de fundição. Aqui, ó, o tanto de ouro que eu achei, ó. Eu quero a minha carta de alforria. E aí ele comprava a própria liberdade. E assim não dependia de mais ninguém. Muitos escravos lá em Minas Gerais foram beneficiados com isso. E como é que eles conseguiam ouro escondido, sendo que os bandeirantes estavam de olho lá? Os escravos africanos, eles tinham muita, digamos, eles tinham umas técnicas, como, por exemplo, dente de ouro. Aí eles iam lá, passavam ouro na peneira, beleza. Viu a pedra de ouro? Olhava para um lado, olhava para o outro. Aí tinha sempre alguém com dente podre, né? Tirava o dente podre, colocava a pedra de ouro no lugar do dente podre e pronto, o ouro era dele. Simples. Mas tinha que esperar, né? Nenhum bandeirante poderia estar de olho nesse escravo, senão já era. Era até motivo de castigo. Esse imposto, a derrama, né, era totalmente impopular, extremamente impopular, pois muitos colonos consideravam sua prática extremamente abusiva. Com isso, um grupo de garimpeiros resolveu se unir e protestar contra a coroa portuguesa. Aí começou as ideias de independência do Brasil. Assim que Portugal ficou sabendo desse protesto, mandou suspender a cobrança dos impostos e mandou prender todos os líderes da rebelião.
E como os líderes eram, na sua maioria, pessoas ricas e soldados do exército, ou seja, pessoas importantes para a sociedade, só foi condenado Tiradentes, que era o único representante dos mais pobres. E com isso ele foi preso com pena de morte. Isso aí, gente, vai ser o tema da nossa próxima aula, que são os movimentos de protesto, os movimentos nativistas. Qual era o objetivo desse pessoal? Era libertar Brasil de Portugal. E um desses líderes desses movimentos era o Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes. Então, esses movimentos de libertação do Brasil de Portugal, vocês vão ver na próxima aula de história. Uma coisa de cada vez. E aqui, ó, para mostrar para vocês, resumidamente, o que aconteceu com o ouro brasileiro em Portugal. Manutenção dos luxos da corte portuguesa, vestidos, ternos, comida de primeira, escravos, acessórios de ouro, tudo de ouro. Foi um maior benefício para Portugal. Gastos pessoais do rei, ou seja, o rei poderia esbanjar de tudo, né? Desde pequenos luxos, como, por exemplo, ter um vaso sanitário de ouro, até viagens para a Europa, viagens para a Ásia, tudo financiado com ouro achado no Brasil. E a compra de produtos importados e pagamento de dívidas, principalmente para a Inglaterra. A Inglaterra também, gente, é outro lugar onde vocês vão achar ouro brasileiro, porque os portugueses eram muito amigos dos ingleses. Eram os principais fregueses dos ingleses. Então, muita coisa que Portugal pagava era em barra de ouro. E eram as barras de ouro feitas no Brasil. Então, você vai ver muito ouro nosso na Inglaterra, na França, na Espanha, praticamente nos principais países ricos da Europa. Itália, na Itália também tem muito ouro brasileiro nas igrejas da Itália. Então, a coisa ficou repartida assim. Boa parte foi para Portugal. E a outra parte do ouro brasileiro está lá nas igrejas de Minas Gerais. Aquelas de ouro preto lá, escutei até o Adrien aí falando que vão roubar aquele ouro ali. Rapaz, aquele ouro foi considerado patrimônio cultural da humanidade. Se a pessoa tentar roubar um ouro dessas igrejas aí, ele tá tão enrascado, mas tá tão enrascado, igual derrubar hoje uma muda de pau-brasil. É crime da cadeia. Porque se a pessoa vai lá nessas igrejas lá de Minas Gerais e roubar um ouro do altar deles, é preso até com crime de 30 anos de cadeia. 30 anos! É crime patrimonial. Peraí, 1 hora, 30 anos. Então, se eu roubar, tipo, 4, não tem quantos anos? É perpétuo? Rapaz, é uma quantidade de anos bem grande, viu? Mas como hoje em dia tem, como é que se fala? Audiência de custódia, para proteger, para soltar logo os bandidos, não precisa nem se preocupar com isso. Mas a questão de prisão, crime contra o patrimônio, da cadeia mesmo, gente. Da cadeia é sério. Até mesmo você derrubar uma muda de pau-brasil, que é considerado hoje espécie em extinção, dá problema, viu? Da cadeia, dá um problema seríssimo. Então, esse foi o ciclo de ouro no Brasil. Ele acabou, vai chegar uma época que o ouro não foi mais a principal fonte de riqueza do Brasil. Ele foi a principal fonte de riqueza para Portugal por 2 séculos. Século XVI, século XVII. Quando chegou ali para o século XVIII, já não tinha mais ouro no Brasil. Já tinha raspado tudo. 200 anos, sério? Já rasparam tudo. Por 200 anos. O nosso país teve ouro por 200 anos? Não. Foi por 200 anos. Mas é aquela coisa.
Hoje em dia não existe mais nada de ouro naquela região, mais nadinha. Se a pessoa tentar achar ouro lá, tá enrolada. Aí aconteceu a expedição em Serra Pelada, no Mato Grosso, igual eu falei para vocês. Em 1940, 1950, eles descobriram ouro lá. Só que o que acontece? Devastaram tanto o meio ambiente ali que nunca mais não teve, também não encontraram mais ouro nenhum. Ficou igual às minas lá de Minas Gerais, as cavernas de Minas Gerais. Não se acha mais ouro no Brasil em lugar nenhum. Deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. A chamada Serra Pelada. Aqui só vejo muita foto de preto e branco. Ah, aqui, achei uma boa. Achei uma boa. Vou mostrar aqui para vocês. E aqui o professor, meu filho, fala e mostra na hora que existiu sim a Serra Pelada. Aqui, ó. Vocês vão começar a ver aí agora. Meu Deus. Esse território aí no Mato Grosso, que eles chamaram de Serra Pelada justamente por isso. Foi tanto desmatamento ao redor, que aí não tem mais vegetação nenhuma. Quando o senhor falou Serra Pelada, eu imaginei a terra toda limpa. Aí aparece esse bando de pessoas aí. Isso aqui foi uma foto retirada durante essa corrida do ouro em Serra Pelada, porque foi um fazendeiro que descobriu. E assim, antes de chegar no governo brasileiro a notícia, foi chegando num monte de pessoas, sabe? Foi de boca em boca. Aí o pessoal, opa, vou correr para Serra Pelada, vou achar ouro e ficar rico. Então, foram muitos garimpeiros para lá. Olha, na cidadezinha que foi criada perto desse local, se contabilizou aí mais de 1 milhão de pessoas que já tinham passado em Serra Pelada. 1 milhão de pessoas. Achou ouro, a pessoa ia para casa, ia embora para casa, trocava tudo em dinheiro e virava milionário da noite para o dia. É desse jeito que acontecia. Então, é como eu falei, minério não é planta que você coloca aí e fica brotando o tempo inteiro. Se achou ouro, não vai dar mais ouro. Acabou. Não se renova. E aí desmataram todo esse local, que antes era uma mata bonita, uma mata fechada, para a pessoa procurar riqueza. Ganância do ser humano por causa de ouro. Então, foi por isso que depois o governo acabou com a expedição em Serra Pelada, porque já estava desmatando. Que dó. Da árvores. E essa foi a última notícia. Parece uma de formiga aquele povo ali. E essa foi a única notícia de ter encontrado ouro no Brasil, justamente Serra Pelada. Agora não tem mais nenhum lugar no Brasil que você ache ouro. Acha prata, acha alumínio, acha cobre, mas não acha ouro. E vamos pro joguinho. Joguinho. E vamos para o joguinho. O joguinho de hoje aqui é uma revisão de tudo que a gente viu até agora sobre o Brasil colonial. Vamos lá, então. Aqui você tem as respostas aqui em cima para completar essas perguntas. Vamos ver aqui uma pergunta mais fácil. Continente de onde vinha a maioria dos escravos que trabalhavam no Brasil? África, acho que é África. Aí. Também achar. Acertei! África aí. Vamos pôr. Nova capital do Brasil com a chegada da família real portuguesa. Ah, mas isso já tinha feito a mudança há muito tempo. Desde o ouro. A mudança foi de Salvador para... Acho que foi para Rio de Janeiro.
Isso mesmo! A nova capital do Brasil, a partir de agora, não é mais Salvador, é Rio de Janeiro. Lembra também disso, viu, gente? Eu esqueci de explicar isso. Região do país onde estavam localizados os principais engenhos de cana-de-açúcar. Região Norte, região Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Qual região? Região Nordeste, ó. Nordeste. Aê, acertei. País onde vivia a família real. Que mandava na gente. Mas não tá dando de ler direito. Aquele país lá, ora, pois. Salvador? Não. Não, país da família real. Portuguesa. Portugal. Portugal, ora, pois. Bandeira de Portugal tá diferente, né? Vinham trabalhar nos engenhos de açúcar. Qual desses aqui? Vinham trabalhar nos engenhos de açúcar. Vinham trabalhar nos engenhos de açúcar. Cana-de-açúcar, canavial, Salvador ou escravos africanos? Escravo. Escravos africanos. Produto produzido no período colonial. Cana de açúcar. Exatamente. Cidade que a família real desembarcou após 54 dias de viagem. Isso aí vocês vão ver. Salvador. E grande propriedade rural que se desenvolve a vida econômica no período colonial. Canavial. Canavial, quer dizer. Local das plantações de cana-de-açúcar. Chamava de canavial. Acertou! Acertou tudo! Acertou tudo em 1 minuto e 49 segundos. Vocês foram ligeiros, hein? Vamos lá. Cruzadinho. Professor, a tela tá bugada pra mim. Tipo, ainda tá lá na... agora sim tá na cruzadinha. Agora foi pra cruzadinha. Né? Condição da pessoa que, como membro de um Estado, de um país, possui direitos que lhes permitem participar da vida política, mas também deveres para contribuir com a sociedade. Bandeirantes. Não, bandeirantes não, calma. Não, a pessoa que faz parte de um país. É a pessoa que faz parte de um país? Condição de cidadão. Cidadão. Base. Cidade. Tem mais três? Cidadão. É quase isso. Tem mais três? Cidadão ex. Não. Peraí. Cidadão. A Cidadão? pessoa, ela tem uma cidadã. Cidadania. Cidadania. Eu acertei. Cidadania brasileira, portuguesa. É a cidadania da pessoa. Arte ou ciência de governar. Eita. O meu ainda tá bugado, tá lá no negócio. Agora que você Eu tá... também. Agora travou. Agora saiu, agora tá bugado. Vamos para 7. Vamos para 3. A 3 é pequenininha. Tá muito estranho, tá bugadão. Travado. Brasil colonial. Tá vindo pergunta esquisita. Ó. Foi fundada por volta de 753 Professor, bugou tudo aí. pelos irmãos Remo e Rômulo nas margens do rio Tibre. É Roma. Toma. É Roma. Não, esse aqui estão fazendo uma pergunta muito esquisita. Esse jogo tá muito estranho. Tá mesmo, tá bugadão aqui, eu tô vendo. Ainda Tá lagado, tá muito lagado. Você tá apertando no lugar, ainda tá lá. Professor, você tá lendo a pergunta já? Porque o meu tá travado, você clicando na 2. A minha, você tá clicando na 8, na 4, sei lá. Então é o seguinte. Aquele jogo lá tá muito esquisito. Deixa pra lá. Vamos agora pro de português.
Igual eu falei para vocês. Como ontem não teve, vamos pro jogo de hoje de português. Para completar essa frase, eu vou usar a letra A, B ou C. Professor, Agora sim foi. ele saiu de Eu acho que é mas. Não, mas não, ó, vocês têm que falar a letra, porque o mas da letra B e o mas da letra C tem som parecido. Então vocês falam para mim, letra A, B ou C. A, S, M, U, A, B. Isso, é o mas. Professor, uma coisa que eu tava vendo é que depois do vídeo tem mais. Tá lagado pra mim, professor. Tá É bugado. porque é o seguinte, presta atenção. Aqui tem o uso do mas, que é condição, né? Ele tentou, mas não conseguiu. Tem esse mas com acento que é de mas, de pessoa má, pessoas más. Pessoas que são malvadas, más. É a B, letra B. E o mais, que é contrário de menos. Aqui a Eu gente já já... falei, tu tem certinho, é a mas. Aqui a gente já resolve. Aqui a gente já respondeu. O Adriano já respondeu. Vamos pro próximo. Letra A ou letra B para completar essa frase? Letra A. Professor. É, ele. B. A. Mas não é B, B. É B. Sem mais nem menos, decidiu viajar para a Europa. É B. É sim, mas. Aí, acertou. Tá bugado. Tá Sem bugado. mais. Ainda tá entendendo. Nice. Eles estavam felizes, mas a chuva atrapalhou a cerimônia de casamento ao ar livre. Professor, Qual das letras? Letra A, B ou C? demora para aparecer. Letra C. Letra C, muito bem, Arthur, acertou. Vixe! Olha aqui a frase. Ele é mal de saúde, mal com as pessoas, mas precisa melhorar mais. Qual dessas letras? A, B ou C? Eu acho que é A, B. Azul. É azul. Ele é mal de saúde, é mal com L. A pessoa é mal com U quando a pessoa tem a personalidade mal. Aí é mal com U. O sujeito é mal, aquele homem é mal. Aí é mal com U. Dizem as mais... Pra mim demora pra aparecer, por exemplo, quando o senhor tá na outra, pra mim tá aparecendo só lá, do azul. Calma que logo vai estabilizar. Deve ser internet. A laranja. Dizem as más línguas que ele vai ser o nosso prefeito. Aí tá certinho. Aqui é as más línguas, as línguas malvadas. Não ganhei o prêmio, mas dei o melhor de mim. Letra A, B ou C? C de coco. Acertou. Mas dei o melhor de mim. Ele reprovou de ano porque foi mau aluno em matemática. Mas. Mal com L. Ih, ele foi mau aluno. É a personalidade mal. A de abelha. Erraram de novo. O casal viveu um mau momento durante a viagem para a França. O prefeito fez mau uso do dinheiro público.
Professor, tá bugado. Professor, tá bugado. Enquanto você tá na outra, eu tô... Acertou. Arthur, deve ser sua conexão, cara. Calma. Márcia passou mal e foi levada para casa. Tá vendo? Atenção. O mal é de pessoa ruim, mal com O, e o mal com L é o estado. Se ela tá doente, se ela tá triste, aí é mal com L. Eu acho que é A. E aí, vai ser a letra A ou a letra B? Eu acho que é A. Acho que é a letra A. Ah, letra A. De bebê, B de bebê. B de bebê. Acho que é B. É, tu passou mal. Ela tava mal de saúde. B. Para Santina, Eusébio foi um homem mal com U ou mal com L? Mal com U. Mal com U. Aí sim, certinho. Aí mal com U é a personalidade da pessoa. Mal chegaram de viagem e já começaram a trabalhar. É o mal da personalidade ou é o mal com L? Mal com ele. Mal com ele. E. Mal com E. B. Letra B, exatamente. Opa, passou duas. Nas histórias, as bruxas são sempre... As más. Más. A. Mas. Letra A? B, B, B. B de bebê. É, que aqui é o mas com acento, é o plural de mal. Hoje na escola fiz 50 continhas de... Mas. Professor, pra mim é o... Pra mim é história. Tinha sempre. Mais, letra A, certinho. Aquelas sugestões dos clientes não foram más. Letra A ou letra B? Letra A. Eu acho que é A. A. Não, aqui tá com acento. Letra A, exatamente. Sugestões não foram más. É isso aí, gente. De 15 questões, vocês acertaram 13. Ainda estão muito bem. Eu pensei que teria mais questões de... Eu pensei que teria mais questões de mais e mas. Mas, deixa quieto.